Galera, briga pela Série A do Campeonato Brasileiro, né? Principalmente pela parte de baixo, tá bem interessante. O Cruzeiro, que tinha um jogo atrasado contra o Fortaleza, foi na Arena Castelão, venceu por 1-0, gol de Bruno Rodrigues. Na minha opinião, a equipe do Cruzeiro não foi melhor em campo, mas conseguiu fazer o gol que deu a vitória e os 3 pontos que tira a equipe do Cruzeiro da zona de rebaixamento e coloca agora a equipe do Bahia, galera. Isso mesmo, Bahia entra dentro da zona de rebaixamento, né? Agora o Bahia vai ter que vencer o próximo jogo para poder tentar sair dessa situação. Lembrando, o Cruzeiro tem um jogo a menos ainda. Teremos Cruzeiro e Vasco, né? Um jogo muito decisivo também pela parte de baixo. A equipe que vencer vai ficar um passo de sair da zona de rebaixamento. E já o Fortaleza, que está 8 jogos sem vencer, né, ainda corre risco de rebaixamento. Isso mesmo, galera. O Fortaleza precisa se reajustar nessa reta final do campeonato, porque ainda não se livrou de um possível rebaixamento, né? E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Cruzeiro e Fortaleza. De cima, boa noite. Exato, boa noite, Marcela. É isso aí, um campeonato brasileiro que tem reservado muitas emoções, né, na parte de baixo, na parte de cima. Faltam ainda agora 4 jogos, né, para que a gente tenha todo mundo com o mesmo número de partidas e aí sim comecemos a 35ª rodada com todo mundo tendo o mesmo número de jogos, o que vai facilitar. Mas esse jogo teve uma importância gigante ali para a disputa da parte de baixo. Foi um jogo fraco, né? Foi um jogo em que o Fortaleza mais uma vez não conseguiu jogar aquilo que a gente sabe que o Fortaleza pode jogar. Foi um jogo em que o Cruzeiro mais uma vez teve uma atuação abaixo, não vou dizer nem abaixo do esperado mais, mas abaixo daquilo que o seu torcedor certamente deseja, mas apesar disso conseguiu a vitória, né? Acho até que o Fortaleza esteve melhor na maior parte do tempo, esteve mais perto da vitória na maior parte do tempo, mas o futebol é assim. O Cruzeiro, num contra-ataque, numa das suas 2 finalizações no alvo, fez o seu gol e conquistou 3 pontos essenciais nessa briga contra o rebaixamento. Uma briga, né, que está muito apertada, mas os pontos são essenciais para o Cruzeiro, que consegue um excepcional resultado. E é um resultado terrível para o Goiás, é um resultado terrível para o Bahia, é terrível para todo mundo que está brigando lá na parte de baixo da tabela. E ó, vou te dizer, Marcela, é bom o Fortaleza abrir o olho também, porque já são 8 jogos sem vitória. Claro, existe uma boa distância ainda, né, de 4 pontos em relação a Cruzeiro, por exemplo, que está fora da zona do rebaixamento já, mas é bom abrir o olho, né, conseguir pelo menos uma vitória aí para escapar de vez dessa ameaça. Pois é, e olha, no final desse jogo a torcida protestou contra o time do Fortaleza, gritou o time sem vergonha. Os jogadores, eles saíram de campo, saíram sem dar entrevista. É claro que isso não é a solução para absolutamente nada, mas alguma coisa o Vojvoda vai precisar começar a resolver nesse Campeonato Brasileiro. Está na pior sequência este Fortaleza com o Vojvoda. Nunca tinha passado 8 jogos sem vencer. Chegou àquela final da Copa Sul-Americana. Isso também explica muita coisa, né, Jean? É quando todo mundo estava esperando aquela vitória, vem aquele banho de água fria e depois para você juntar os cacos para continuar o Campeonato Brasileiro é algo muito difícil de fazer, mas precisa acontecer. Perfeito, Marcelo. Não tem dúvida nenhuma que existe um impacto psicológico da decepção que foi a derrota na final da Sul-Americana. Isso é muito comum que aconteça, né? Aconteceu, por exemplo, com o Palmeiras também, depois da derrota para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, quando o time emendou uma série de derrotas absolutamente incomum, né, para o seu histórico recente. Está acontecendo a mesma coisa com o Fortaleza, é um Fortaleza muito abaixo, é um Fortaleza, eu diria, até desmotivado, mas o que eu falei, acho que assim, é preciso se motivar, nem que seja para um jogo ou 2, porque a situação começa a ficar complicada. É claro que matematicamente e pelo potencial do Fortaleza, ninguém vai imaginar o Fortaleza entrando na briga contra o rebaixamento. O problema são 8 jogos na sequência sem uma vitória sequer. E aí tá o gol, tá, do Bruno Rodrigues, que parecia estar impedido, foi pro VAR e o VAR confirmou o gol. Eu também tive essa impressão. O Fortaleza também teve um gol anulado, muito bem anulado, realmente estava impedido. E dá a impressão que o Bruno Rodrigues também está impedido nesse caso. Mas foi pro VAR, o VAR traçou as linhas e aí confirmou o gol. Depois disso, é o Fortaleza atacando como pode, o Cruzeiro se defendendo como dava também. E aí, 1-0, mais uma vitória que o Autuori ficou muito, mas muito contente, vibrou demais. Primeiro jogo do Autuori à frente do Cruzeiro. Dá pra gente dizer que
Foi algo do Autuori nesse jogo que fez essa vitória, que deu essa vitória ao Cruzeiro? Eu não consigo, enquanto a gente tiver a classificação aí, Marcelo, mas eu não consigo fazer essa afirmação, sabe? Porque eu acho que, como eu disse, o Cruzeiro não esteve bem na partida, acho que o Fortaleza também não jogou bem, mas esteve mais próximo da vitória na maior parte do tempo. O futebol tem dessas coisas. Só em relação ao impedimento e anulação do gol, eu acho o seguinte, se você não tem o VAR com impedimento semiautomático, que é absolutamente preciso, que não deixa a menor margem de dúvida, eu concordo com a validação desse gol. A impressão que dá, de fato, numa primeira imagem é que há um impedimento, mas depois a gente vê que o bico da chuteira ali do jogador do Fortaleza provavelmente dá, de fato, a condição. Aí você pode ter sempre a discussão de onde você traçou a linha no ombro, né? Porque essa coisa da linha do ombro é sempre muito complicada. De qualquer maneira, eu acho que assim, o impedimento ele não foi criado para anular esse tipo de gol. Então, para anular esse tipo de gol, que você não vai ter convicção nenhuma, de maneira alguma, isso aí a gente considerava a mesma linha, sempre considerou mesma linha antes do VAR. Veio o VAR, muito bem, mas o VAR não tem a capacidade de dizer 100% se havia ou não havia impedimento nesse caso, a não ser que fosse o VAR usado na Champions League ou o VAR usado na Série A italiana, que são os grandes campeonatos que usam aquele do impedimento semiautomático. Aí tudo bem, aí você não discute porque é um milimétrico, é uma ciência exata. Nesse caso, eu acho que concordo com a validação do gol, pelo que a gente viu, e pela maneira como as linhas foram traçadas. Pois é, e era um jogo crucial para esse Cruzeiro, um Cruzeiro que se concentrou no interior de São Paulo, reuniu a equipe, teve o Autuori e a troca do comando técnico, Jean. Isso pode ter dado alguma coisa, alguma concentração a mais ao Cruzeiro que a gente viu nessa partida, algo que a gente não consegue enxergar no Fortaleza? Sabe o que eu acho, Marcela? Que isso pode ter muito mais um efeito daqui para frente, quer dizer, você troca o treinador, né? E coloca o Paulo Autuori, que é um cara que estava ali, que convivia, e consegue um bom resultado a partir do momento que você tem a troca de treinador. Isso dá confiança, isso traz uma esperança, acho que para as partidas seguintes, para uma sequência, porque esse não era um jogo fácil, não era um jogo fácil, né? É claro que o estádio não estava lotado, mas não era um ambiente também tão favorável ao Cruzeiro assim. Nunca é, né? No Castelão não tem como ser. Só que é bom dizer, é bom lembrar, o Cruzeiro vai jogar sem torcida, né? Até o final do campeonato. Isso tem um peso gigante também, gigante. Quer dizer, a bobagem que fizeram aqueles idiotas que invadiram o campo. Quer dizer, o quanto eles prejudicaram o Cruzeiro, né, nessa questão. Então, assim, é um negócio muito pesado. Isso precisa ser sempre lembrado e discutido, independentemente de qual seja o destino do Cruzeiro. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a partir do momento que você faz a troca, consegue um resultado tão difícil como foi esse jogo, eu acho que isso pode ter um efeito daqui para frente. Nesse jogo, repito, eu não acho que o Cruzeiro jogou bem, eu não acho que o Cruzeiro jogou para vencer, mas o futebol é dessa maneira. O Cruzeiro conseguiu aproveitar a sua chance, para mim, repito, o gol ele foi legal e ele tinha que ser mesmo validado, então, assim, tá valendo e a partir de agora, é claro, o torcedor cruzeirense tem a esperança de conseguir aí emendar uma sequência de bons resultados. E que jogo vai ser esse Cruzeiro e Vasco que você citou no dia 22, né? Vai ser um jogo, uma maluquice, porque estamos falando de dois gigantes do futebol brasileiro, empatados no número de pontos, empatados no número de jogos. Hoje o Vasco com a vantagem pelo número de vitórias a mais. Pois é, olha, Faz Esportes, então o Bahia com 38 pontos, Vasco e o Cruzeiro com 40 pontos, 2 pontos à frente do Bahia, que é o primeiro na zona de rebaixamento, só que essas duas equipes com um jogo a menos do que o Bahia, que já tem 34 jogos, as outras duas equipes com 33. Ainda tem isso de vantagem também para o Bahia. Olha, a gente tem estatísticas dessa partida para mostrar, porque tem algo muito interessante, principalmente no começo do segundo tempo. É um Fortaleza que parte para cima do Cruzeiro no começo do segundo tempo, dava a impressão de que iria e que era questão de tempo vencer o Cruzeiro, e não é isso que acontece. Posse de bola, Fortaleza 52, Cruzeiro 48, então uma coisa muito parecida, muito igual. Finalizações e no alvo, o Fortaleza 18 e 7 no alvo e o Cruzeiro 7 finalizações, 2 no alvo, 1 gol.
Grandes chances, 2 para cada lado, grandes chances para cada lado. Ações na área rival, 33 do Fortaleza, 9 do Cruzeiro. E o Cruzeiro faz o gol com o Bruno Rodrigues aos 35 minutos do segundo tempo, tá? Então é um Fortaleza que está o tempo inteiro na área do rival antes mesmo do gol do Cruzeiro. E escanteios, 11 para o Fortaleza e 1 escanteio para o Cruzeiro. E aí só tem uma lembrança aí, que é o jogo adiado da 30ª rodada. O Fortaleza não sabe mais matar jogos, não consegue mais fazer os gols que antes fazia, Gia? Eu acho que tem essa questão que a gente citou, a questão do psicológica, do estímulo, da mudança. É um Fortaleza diferente. Por mais que a gente veja todas essas estatísticas favoráveis ao Fortaleza no jogo, e já falei, para mim, Fortaleza até jogou mais que o Cruzeiro, mas está muito longe de ser o Fortaleza que a gente sabe que pode fazer, né? O Fortaleza que a gente conhece é um Fortaleza não só mais letal, mas é um Fortaleza que produz mais também, produz grandes chances. Eu acho que mesmo no primeiro tempo o Fortaleza esteve mais próximo do gol, com aqueles impedimentos todos milimétricos, né? No total, acho que o jogo termina com 6 impedimentos do Fortaleza, e acho que nenhum do Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, não acho que o Fortaleza tenha feito um bom jogo. Eu acho que, assim, o Fortaleza foi melhor do que o Cruzeiro. Foi melhor, ligeiramente melhor do que o Cruzeiro. Mas foi um jogo muito abaixo, acho que talvez do esperado, sobretudo pelo que o Fortaleza pode fazer. O Cruzeiro está numa situação muito difícil e a gente via em alguns casos também o nervosismo explicitado ali dentro de campo, em algumas jogadas. É tudo muito difícil para um clube desse tamanho jogando nessa situação no Campeonato Brasileiro, mas é aquela história. Eu acho que o Fortaleza... Ele quer o quê? Para o Fortaleza, eu acho que é muito legal jogar a Sul-Americana. Sim, claro. Ficou provado isso, né? Por tudo que a gente viu nesse ano, pela chegada à decisão, acaba perdendo nos pênaltis. Mas para o Fortaleza, claro, nesse momento, talvez seja até o caso de pensar em uma vitória para escapar de vez daquela zona de rebaixamento. E depois, convenhamos, na hora que você escapa completamente da zona de rebaixamento, você tem que dar muito azar para ficar naquele limbo ali de duas posições que não vão à Sul-Americana, né? Acho que o Fortaleza ele tem totais condições, não só de escapar, sem nenhuma dificuldade, evidentemente. Até hoje nem se falava disso. Eu só estou ressaltando que são 8 jogos sem vencer e essa situação aí, mas é muito... É difícil, mas é 38 para 43, já começa a olhar de uma maneira, né? Isso, você já tem que... É melhor pensar nisso, sabe? É melhor pensar. E depois, claro, assim, a hora que se livrar, fazer o número de pontos suficientes para ir à Sul-Americana, que nesse momento acho que deve ser o objetivo do Fortaleza. Ou então, bota mais uns 5 pontos aí em cima do Fortaleza. O Fortaleza joga a Sul-Americana e aí vai ficando mais tranquilo, 48. Isso. E só lembrar, né, Marcela, dia 23, a gente falou do dia 22 Cruzeiro e Vasco, dia 23 tem o quê? Fortaleza e Botafogo. Quer dizer, é um jogo a menos do Botafogo também, com o Fortaleza nessa situação. Até acho que para o Botafogo teria sido melhor se hoje o Fortaleza tivesse vencido, tivesse resolvido essa questão completamente. Não venceu, ou até mesmo empatado, né? Então vai ser um jogo também muito interessante. Desses 4 jogos que faltam, só Fluminense e São Paulo, que realmente, né, são 2 times quase que em férias. De resto, Flamengo e Bragantino, Cruzeiro e Vasco e Fortaleza e Botafogo, 3 jogos de muita emoção. Só para colocar mais lenha na fogueira. Olha, a gente tem os números também do Bruno Rodrigues, que fez o gol do jogo, o gol que deu a vitória ao Cruzeiro, aos 35 minutos do segundo tempo, e a gente tem também os números dele aí para mostrar para vocês como ele fez a diferença na partida. Fez um gol, né? 4 finalizações, 2 chutes no alvo, ações na rival 3 e dribles certos 4. Então tá aí, ranking do time, ele foi primeiro em tudo. Mereceu sim e demais ter esse gol com o nome dele, Bruno Rodrigues. Vitória muito importante do Cruzeiro em cima do Fortaleza, jogando no Castelão. Vamos seguir o nosso esporte. Galera, essa vitória, né, tira um pouco o peso das costas do Cruzeiro, né? O Paulo Autuori chegou e já com moral, né? Pô, o time só tava perdendo, ele chegou, o time venceu, independente do Cruzeiro não ter jogado melhor que o Fortaleza. O que importa é os 3 pontos, eu sempre falo isso, eu tô falando isso há muito tempo. Tem jogos que não é pra você jogar melhor que outro time, não é pra você vencer. E o Cruzeiro conseguiu fazer isso, conseguiu vencer. E já o Fortaleza tem que abrir o olho. Tem 43 pontos, corre risco de rebaixamento, não se consolidou dentro do G4. Lembrando, o Fortaleza ainda tem um jogo ainda para fazer contra o Botafogo. E, na minha opinião, esse jogo vai ser crucial pelo campeonato. Não só pela parte de baixo,
do Fortaleza, como também na parte de cima, porque se o Fortaleza vencer a equipe do Botafogo, vai tirar praticamente o Botafogo da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, entendeu? E a vitória também coloca a equipe do Fortaleza numa colocação acima, né, numa pontuação que deixa a equipe confortável para não ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. E já o Cruzeiro abriu 2 pontos para a equipe do Bahia, que agora está dentro da zona de rebaixamento com 38 pontos, e tem o mesmo número de pontos do Vasco, né? 40 pontos, lembrando que as duas equipes vão jogar, né, o Cruzeiro e o Vasco no Mineirão. Lembrando, quem vencer vai ficar a um jogo de não ser mais rebaixado, de não ter mais risco de rebaixamento, praticamente vai eliminar mais uma equipe que não vai ter chance de rebaixamento. Uma dessas duas equipes, se vencer o Vasco ou o Cruzeiro, vai ultrapassar o Santos, que o Santos tem 42 pontos, né? Ultrapassaria, né? E a equipe do Cruzeiro, se vencer, ultrapassa até a equipe do Internacional. Não passa a equipe do Fortaleza ainda pelo número de vitórias, mas o Internacional passaria, porque chegaria a 43 e pegaria a 13ª colocação, e o Cruzeiro já pensaria em mais um jogo, né, mais uma vitória para poder não correr mais risco de rebaixamento e depois garantir uma vaga na próxima edição da Sul-Americana, que já seria muito interessante para a equipe do Cruzeiro, e a briga ficaria, né, entre Vasco, Bahia, Goiás, até o próprio Santos, né, dependendo das próximas rodadas, né? Então eu acredito que até as últimas rodadas, faltando 2 ou 3 rodadas, só teremos aí mais ou menos 3 ou 4 times brigando para 2 vagas dentro da zona de rebaixamento. Aí fica a dúvida, né, quem é que vai ser rebaixado, né? Não tem como cravar, mas assim, o Goiás já tá com um pezinho. Goiás, nesse momento, o Goiás está com um pé na Série B. Porque assim, o Cruzeiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro abriu 5 pontos. Nesse momento, o Cruzeiro abriu 5 pontos para o Goiás. Aí agora o Goiás não pode mais perder, assim também como o Bahia. Goiás agora vai ter que vencer todos os jogos que tem pela frente. Porque o Goiás, dos últimos 5 jogos, perdeu 3. Por isso que eu falo, o Goiás se complicou no campeonato. Não tinha necessidade disso, né? Mas, né, vamos ver como que vai desenrolar aí o restante do Campeonato Brasileiro. Eu acredito muito ainda que vai ter muitas mudanças na tabela de classificação no decorrer das rodadas. Você vê, toda rodada tem alguma mudança. O Cruzeiro ganhou um jogo atrasado, saiu da zona de rebaixamento. Aí você vê, o Bahia voltou para a zona de rebaixamento. É um campeonato muito interessante, muito bom. Cada rodada tem muitas mudanças na tabela de classificação. E deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Cruzeiro vai conseguir se livrar do rebaixamento? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, galera, de dar aquela moral ao nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.